A prece do Pai Nosso, deixado pelo nosso Mestre Jesus. Ele nos deixou ensinando como agradecer, louvar e pedir a nosso Pai. Essa oração do Pai Nosso aparece na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Então, esse é um Pai Nosso mais estendido, que nossos amigos espirituais explicaram mais direito cada detalhe dessa prece. Então, iniciemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A explicação: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o ramo da erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. É uma pequeno pedaço, mas diz muito do que é o nosso Pai, né? Basta a gente olhar a natureza, desde os pequenos insetos, como uma formiga, por exemplo, olhar o pôr do sol, sentir a natureza, o perfume das flores, sentir esse planeta, essa nossa morada que Deus nos deixou, quão bela ela é. Sair um pouco aqui da cidade, né? E nos passeios aí no interior, sentir essa beleza que é o nosso planeta. E à noite, olhar para cima, ver as estrelas, e pensar que o universo é infinito. Quem criou isso daí? Né? Só que não. Nós não nos rendemos graças a tudo que recebemos. É só olhar a natureza e saber que tem um Criador por detrás de tudo isso. Mas nosso orgulho, muitas vezes, apaga tudo isso. Venha o vosso reino. Aí, pois, Senhor, desse aos homens leis cheias de sabedoria, e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, faria reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de esmagá-lo. Evitaria os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias desse mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Desses ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele, com isso, maquinalmente se conforma. Mas o homem, além desse instinto, desce a inteligência e a razão, desce também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis, que lhe concerne pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis,
porque em vossa previdência paternal quisesses que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano, Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o teu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. É isso daí. Que nosso Pai deu aos animais os instintos, a nós os instintos, a inteligência, a razão, e deu uma coisa também muito importante, né? O livre-arbítrio. Está gravado em nossa mente o discernimento do bem e do mal. Nós fazemos ou não de acordo com o nosso livre-arbítrio. Os animais vivem, né, com o necessário. Ele se defende, ele só ataca para se defender, para buscar a caça. Ele comeu, acabou. Agora, o homem, infelizmente, atualmente, ele só quer poder. Muitas vezes, como fala aqui, que deixa o irmão na miséria, e ele tem o supérfluo demais, riquezas imensas, e não liga para mais nada, só quer isso daí. Por enquanto, né? O que ele fala aqui, que na parte de um dia, né, que virá segundo a vossa promessa, isso mudará tudo. Então, está dentro de nós, de ter o paraíso aqui na terra. Todo mundo procura, né, a felicidade. Mas, se nós seguíssemos a lei de Deus, isso já teria acontecido. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Se a submissão a um dever do filho em relação ao pai, do inferior para o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. É uma continuação da outra parte, que fala que um filho, né, que tem de respeitar o pai aqui na terra. Mas, e quando o respeito que nós temos para aquele que nos criou, né? Quanto? Então, temos de ver isso, né? E um dia, também, ele fala que só é a fonte de toda a sabedoria, e que sem ele, nada podemos. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem deve a sua própria atividade aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a tua inteligência na procura dos meios de prover suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores.
Secundai os homens de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Então, sobre essa parte, quando na oração nós pedimos o pão nosso de cada dia, aqui é dito, não é só o pão material, a alimentação, aquilo que o nosso corpo precisa. Até porque o corpo é passageiro, né? Nossa vida é o espírito, que é imortal. Então, qual seria o pão do espírito? Deus dá o necessário. Ele permite a reencarnação com amor para que a gente possa buscar a nossa melhora, a nossa evolução. Ele permite que tenhamos anjos da guarda para nos guiar. Permite que nós possamos encarnar numa família, em meios que nesses meios nós possamos encontrar aquilo que é necessário para melhorar nossas dificuldades, nossos erros. Ele sempre permite que nós tenhamos a nossa consciência, que é por onde Deus fala. Mas será que seria só esse o pão do Espírito? Porque quando acontece algo lindo na nossa vida, uma bênção, um presente de Deus, algo que muda tudo e nos alegra, seria apenas o acaso, ou algo que já estava escrito, ou poderia ser também o nosso mérito? Tanto algo bom que acontece, quanto algo ruim. Sempre é o nosso mérito. Então, como aqui é dito que o trabalho é necessário aqui na Terra, por isso nós temos a inteligência, nós devemos buscar através do trabalho, seja material ou mental, o pão, o espírito é a mesma coisa. Nós devemos, através da melhora de cada dia, da entrega ao próximo, né, da caridade, da busca de reprimir os nossos defeitos, para um dia assim conseguir consertá-los, nós temos aí então o trabalho do espírito para conseguir o seu pão também de cada dia, que é ter o mérito, né, da ajuda espiritual, da ajuda de Deus, ter o mérito de alegrias e felicidades, porque apesar de termos assim a nossa vida, né, boa parte já escrita, a gente já se programou para o que acontecer. O que acontece no dia a dia também cabe a nós. Não é só deixar a vida passar porque Deus já escreveu. Não, Ele escreveu o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós pensamos no trabalho, a gente pensa muito na Terra. Mas nosso trabalho como espírito, né? Eu acho que esse é fundamental. Porque Deus nos criou para sermos felizes. E até lá é uma grande jornada, mas uma jornada de trabalho. Então, acho que essa parte vem dizer também do pão do Espírito, que é alcançado através da caridade, do esforço. E tem a necessidade, nós temos a necessidade de parar de olhar apenas para a parte material nessas horas. Porque a gente fala, poxa, o pão, tá, o dia a dia, o trabalho. Mas, Espírito, o que eu posso fazer para conseguir melhorar a minha situação? Lógico, nós temos que aceitar aquilo que Deus nos deu, trabalhar com aquilo que nós temos. Mas para que no futuro essa situação possa ser melhor, possamos ter mais alegrias, vamos trabalhar para isso, para que esse possa ser o nosso pão do dia a dia no futuro. Quantos são os que sucumbem por suas próprias falhas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os artífices do seu próprio infortúnio e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis a mão segura, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Então aqui é dito realmente que, apesar dos nossos erros, das nossas dificuldades, o Pai sempre vai estar lá de braços abertos para que nós possamos voltar o olhar e o coração a Ele, através de uma mudança de hábitos, através da correção das nossas falhas, dos nossos erros e da busca das nossas virtudes. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não lhe perder o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Como a gente viu no início, Deus ele sempre dá o necessário. Sempre dá as ferramentas e os meios, as pessoas, até a espiritualidade ao nosso redor, para que nós possamos seguir o nosso caminho, passo a passo. Mas no meio desse caminho temos muitas tristezas, muitas alegrias. Infelizmente, alegrias ainda são menos. Mas quando a gente busca refletir, é o que está dito aqui, não tem nem muito que eu possa tentar falar sobre isso. O Evangelho resume perfeitamente. Depende de nós.
nós estamos colhendo tanto mal quanto o bem que fizemos. E talvez essa seja a primeira oportunidade que nós temos de parar e ler, né? A primeira vida que nós temos para refletir, para ter acesso a essa noção, a esse conhecimento. Então, eu acredito que quando nós lemos sobre isso, não devemos pensar que vai sempre continuar sendo assim, desse mesmo jeito. A gente tem que ver o Evangelho, à luz do Espiritismo, como uma forte arma para que a gente possa renovar a nossa alma, para que a gente possa, daqui para frente, buscar essa reforma íntima, para que numa próxima oportunidade a gente possa realmente vir com mais conhecimento, com menos dor e mais amor para passar mesmo. Esse seria o pão nosso de cada dia. Porque se encarnamos todos juntos, é porque devemos nos ajudar. Então, que possamos um dia estar em posição de ser o servo de Deus que vem entregar o pão de cada dia para o próximo, que ainda necessita. Uma vez que a lei do trabalho se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente. Porque sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que não punes jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se ouvidam a lei da caridade e de amor ao próximo, que lhe ensinastes. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às nossas luzes que vos aprouve dar-nos, que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terás terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Então isso nós vemos no Evangelho, vemos na Bíblia. Isso, para ser sincero, não é algo que vem necessariamente do cristianismo. Em qualquer religião a gente ouve falar que saber sofrer, né, os problemas que a vida nos dá, com amor, com fé em Deus, é aquilo que vai diferenciar o dia de amanhã. Porque muitas pessoas acabam fugindo do sofrimento, acabam buscando algo que não é certo para ter aquela alegria momentânea, para buscar ser esperto, né, digamos assim, na linguagem mundana. E quando a gente não opta por esse caminho, a gente opta por sofrer, mas sofrer orando, aquela frase, chore, mas chore orando, Deus vê esse nosso esforço. E nesse exato momento que nós sofremos, mas sofremos com fé, nós estamos cavando e plantando um futuro muito mais lindo, muito melhor. Então, o pão de cada dia, além do corpo, que nós já sabemos no dia a dia, que é o trabalho e esforço, o do espírito seria esse. Todos nós estamos aqui ainda errantes. Mas quantos são os espíritos que buscam a oportunidade de encarnar para poder se melhorar? Nós estamos tendo ela. Em meio à oportunidade de crescer no meio espírita, tendo acesso a essas informações que, infelizmente, muitos irmãos não temos. Então, o pão do espírito é esse, é o trabalho. Porque se hoje não está fácil, através do trabalho espiritual, da nossa melhora, amanhã nós teremos uma mesa mais farta, espiritualmente falando. E aí poderemos dividir com o próximo esse pão. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nós perdoamos aos que nos ofenderam. As vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós. É uma dívida contraída, que será quitada mais cedo. Nós solicitamos a vossa infinita misericórdia, a remissão desta ofensa, com a promessa de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Fizestes da caridade uma lei expressa, mas a caridade não consiste apenas em assistir o semelhante na necessidade. Ela é também o esquecimento, é o perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com a mesma em relação a quem nos pede por ela? Dai-nos, meu Deus, a força de sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vós aprouver, retirai-nos deste mundo hoje mesmo. Fazei que possamos nos apresentar a vós puro,
de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são partes de nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem lamentações, como todas as outras provas, e não maldizer os que, com suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, pois vós nos dissestes, por intermédio de Jesus, bem-aventurados aqueles que sofrem pelas justiças, abençoamos, então, a mão que nos fere e humilha, pois as mortificações do corpo fortificam a nossa alma e seremos erguidos de nossa humildade. Abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que o nosso destino não está irrevogavelmente fixado depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as faltas passadas e de realizar numa nova vida o que não pudemos fazer nesta para o nosso aperfeiçoamento. Isto explica, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal claro de nossa soberana justiça e infinita bondade. Perdoai as nossas dívidas. De que dívidas nós estamos falando aqui? Será que seriam as dívidas do crediário, do cartão de crédito e tal? Não, né? A gente para pensar aqui e fala, pô, não são essas dívidas não, né? São as nossas dívidas, né? As nossas desobediências, né? Principalmente com as leis de Deus, não é isso? A gente está sempre, infelizmente, quebrando, né? A gente nunca consegue manter um padrão, inclusive um vibratório, um padrão de pensamento, né? Então, e através do pensamento mesmo, a gente acaba atraindo muitas coisas também, né? E nós mesmos acabamos nos, né? Então, quer dizer, e a gente comete muitos erros, justamente, sempre falo, sempre pensamento, porque o pensamento é tudo, o pensamento modela, ele, né? Ele tem força. Se pensou, vibrou, pode ter certeza que aquilo, de alguma forma, vai atrair, né, o que você está pensando. Então, e muitas vezes a gente pensa muitas coisas erradas. Acho que durante todo o período, todo o dia nosso, a gente sempre está vibrando mais na faixa negativa. E, infelizmente, né, é o que acontece. E a gente pede, né, quando a gente pede ao Pai, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes é difícil, a gente tenta perdoar, né? Nós espíritas tentamos sempre trabalhar esse aspecto, perdoar. Muitas vezes é difícil, né? Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo trabalhar, a partir do momento do entendimento, a partir do momento que a gente começa a ter uma moral mais elevada, então aí a gente vai trabalhando bastante esse aspecto. Ele também fala aqui, né, abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que o nosso destino não está irrevogavelmente fixado depois da morte. Quer dizer, ele está dizendo aqui que, depois, mesmo que a morte, na realidade, ela não existe, né? Que o nosso destino não está fixado ali. Porque mesmo que a gente venha desencarnar e cometemos uma série de delitos e tal, nós vamos ser agraciados ainda com oportunidades, talvez, da reencarnação, de podermos reparar tudo isso. Então, é mais ou menos nesse foco. É difícil você explicar uma coisa que já está, praticamente, ela já está toda resumida aqui, né? Então, e depois, na sequência, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos espíritos imperfeitos também encarnados neste planeta, para expiarmos nossas faltas e nos melhorarmos. A causa primária do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais nos entretem para nos tentarem.
Muito interessante aqui, ó. Dai-nos, Senhor, a força para resistir à sugestão dos maus espíritos, tá? Que tentarão desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Eu volto a falar, a vibração, o pensamento é tudo, porque nós estamos, por mais que a gente não queira, né, em volta, à nossa volta, sempre nós atraímos aquilo que pensamos. E os espíritos estão sempre ao nosso lado. Quando pensamos coisas boas, já foi falado várias vezes, então, automaticamente, nossos pensamentos atraem espíritos positivos. Então, as influências que vêm sempre são positivas. Você está receptível às boas informações que eles nos passam. Agora, quando você está com seus pensamentos já meio, né, baixos, numa vibração muito baixa, você atrai também os irmãozinhos que vibram nessa faixa. E o que acontece? Eles vão nos inspiraram pensamentos negativos. Então, quando, às vezes, a gente está lá com uma coisa tão simples, e alguma coisa vem e fala, e começa a te atizar, vem aquele pensamento, faz isso. Aí você para, você dá um tempo, fala, pô, mas isso vai me ocasionar isso, vai ocasionar aquilo, tal. E aí você sabe, bom, se eu tomar essa atitude, eu tenho dois caminhos, esse e esse. Esse é o caminho correto. Mas alguma coisa fala, pô, mas aqui você vai ter vantagens. E aquilo fica te perturbando, e fica te perturbando. Aí é o equilíbrio. Se você, nesse momento, é o momento de você parar, fazer uma reflexão, elevar teu pensamento e pedir, para que você tome a decisão correta. Então, esses pensamentos, as coisas boas vêm, o Pai nos passa isso, só que a gente tem que estar aberto para poder estar receptíveis. E também a saber diferenciar se o pensamento é teu ou se o pensamento é externo, é de algum irmão espiritual ou não. Isso é muito importante para que a gente possa, de alguma maneira, né, tomar o posicionamento certo, trabalhar realmente os nossos pensamentos, porque nós somos ainda espíritos fracos ainda, que precisamos evoluir bastante. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências. Cada imperfeição nossa, cada pensamento nosso errado é uma porta aberta, né, para que os nossos irmãos possam fazer um trabalho. Já que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos, tudo o que fazemos para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e renunciar a todo o mal. É, então, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. Então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, pois é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, pois a fonte de todo o bem não pode engendrar os males. Somos nós mesmos que os criamos, infringindo as vossas leis e usando mal a liberdade que nos destes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que somente parece irresistível àqueles que se lhe abandonam com prazer. Se temos a vontade de fazê-lo, temos também a de fazer o bem. É por isso, ó meu Deus, que pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Por isso que é muito importante, toda vez que a gente for tomar uma atitude, realmente a gente analisar, é parar, pensar um pouquinho antes de abrir a boca, para ver se nessa atitude, nas palavras que nós vamos dirigir, se isso não vai magoar, se isso não vai causar males para quem quer que seja. Por isso que quando a gente leva o pensamento ao Pai, que a gente pede para Ele, a gente tem que pedir, sim, pedir para nós, pedir para Ele, para que a gente possa
da melhor forma possível. Está vibrando, sempre positivo, em todos os casos, em tudo em nossas vidas. Nós temos nossas fraquezas, né? Onde que os espíritos normalmente aproveitam delas, mas a gente tem que saber trabalhar essas fraquezas da melhor forma possível. Essa é o que nós estamos fazendo aqui hoje, encarnados, vivendo, né, nesse plano terreno aqui, é justamente para que possamos vencer, né, as nossas más tendências, vencer os nossos vícios, porque toda tendência nossa é chegar realmente à plenitude um dia. E a oração aqui ela é fundamental para que isso possa nos ajudar. Então, nos momentos mais difíceis, pelo menos, eu sempre me pego na oração, eu levo o pensamento e peço forças para o Pai, peço para afastar muitos pensamentos que, durante o dia, são negativos para mim mesmo, para os meus problemas, no meu dia a dia. E eu sei disso, então, eu paro, eu elevo e peço, nesses momentos difíceis, para que o Pai me auxilie, assim como todos acho que devem fazer isso nesses momentos, se recolher, elevar o pensamento e pedir forças para tudo, para que afaste realmente qualquer influenciação espiritual que seja negativa, para que afaste maus pensamentos, e que possamos vibrar e ter, né, pensamentos mais positivos. E depois aqui termina como assim seja, né, que vos apraza, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nós curvamos diante de vossa sabedoria infinita, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa vontade, segundo a nossa, pois quereis apenas o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Muitas vezes nós pedimos muita coisa para o Pai, que naquele momento é o que nós achamos que nós estamos precisando, que é o momento de nossas fraquezas, mas as respostas não vêm, muitas vezes ele não, por mais que você pede aqui, as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, porque talvez não é o melhor para nós naquele momento, então o Pai sabe disso. Então nós temos que estar abertos para que, no momento certo, que o Pai achar que as coisas possam acontecer, e não da maneira que nós gostaríamos que fosse. E, na sequência, nós dirigimos esta prece, ó meu Deus, por nós mesmos, mas também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou não, por nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência, e, em particular, aproveitamos, já que nós pedimos também ao Pai, que abençoe a todos nós aqui hoje presentes, abençoe a cada um dos nossos entes queridos, que o Pai abençoe esta casa de oração, esta casa de Maria, derramando sua luz, o seu amor e a sua paz. Pedimos por todos os nossos entes queridos, mais uma vez, pelas nossas casas, pedimos pela nossa saúde, pedimos por este planeta chamado Terra, que passa por tantas transformações neste momento, que o Pai possa abençoar, derramando a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Nós pedimos a vossa misericórdia e bênção para todos, meu Pai, independentes. E aqui nós estamos, e a prece de agradecimento a Deus, né, pelas graças concedidas, e formulamos os pedidos que se queiram para nós mesmos ou para outrem. Então, quando a gente termina a oração do Pai, realmente é isso. Eu, pelo menos, falo muito por mim, eu gosto sempre de estar em contato, orando, pedindo, e quando eu termino, eu sempre peço ao Pai, Pai, abençoe-nos, Pai, abençoe-nos com seu amor, com seu carinho, meu Pai, afastai os maus pensamentos, Senhor, pensamentos que podem, Pai, nos levar trazer mais problemas ainda. Senhor, meu Pai, abençoe a cada um de nós aqui hoje, Pai. Abençoe, Senhor. Eu vos peço também, Senhor, que se houver alguma influenciação espiritual, seja ela, meu Pai, qual for, que nesse momento também que possam ser retirados os nossos irmãozinhos e que eles possam ser encaminhados também, meu Pai, porque são nossos irmãos, Senhor, são seus filhos, meu Pai, que também precisam do teu amor e do teu carinho, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, meu Pai. Abençoe-nos a saúde, meu Pai,
Abençoe-nos, meu Pai. Nos dê sabedoria, meu Pai, para podermos caminhar, meu Pai, de cabeça erguida, meu Pai, para que não tenhamos tanto remorsos, meu Pai, sobre as atitudes que tomamos errôneas, meu Pai. Abençoe-nos, Senhor, derramando mais uma vez o teu amor e o teu carinho, Senhor. E que seja feita, sim, Senhor, a sua vontade e não a nossa, meu Pai. Porque muitas vezes sabemos, Pai, que a nossa vontade talvez ela venha nos prejudicar muito mais, Senhor, mas a tua vontade é certa, meu Pai, porque tu sabes o que é melhor para nós, meu Pai. Senhor, abençoai e fluidificai as águas aqui hoje, meu Pai, colocando o bálsamo necessário para cada um de nós, meu Pai. Abençoe, Senhor, abençoe a todos, Senhor, nos dando um dia agradável, um final de semana de muita paz e de muito amor, e que a sua paz se estenda por todos os lares, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais um evangelho, e que seja feito a vossa vontade. Que assim seja, assim será, graças a Deus.